Estamos de volta aqui, vamos começar a falar com o otorrino Marcos Sarvá sobre o Dia Mundial da Voz. É o primeiro Dia Mundial da Voz? Exatamente. Nós começamos em 99, até tivemos aqui, foi feito a partir de uma iniciativa brasileira, de um médico lá do Rio Grande do Sul, Ned Steffen, começou com a ideia do Dia Nacional da Voz em 99. E depois de 4 anos, na 5ª edição, a Europa e os Estados Unidos acolheram esse dia como dia também da voz e virou o Dia Mundial da Voz a partir... E foi a ideia do Gaúcho? Gaúcho, um grande colega, o Ned Steffen. Nédio Steffen. Steffen. Que na época era o presidente da sociedade, laringologia e voz, e tornou isso e virou um grande trabalho aí de atendimento e divulgação dessas ideias. E qual é o objetivo do dia? Dar visibilidade a essa questão voz? Exatamente, mostrar a importância de se cuidar primeiro, né, de se prevenir, saber se prevenir desses problemas e saber também, quando tiver problemas, o que fazer para tratá-los e também passar uma tranquilidade de que os problemas são passíveis de solução. E também valorizar a voz, que as pessoas às vezes não valorizam, ter uma boa voz, uma boa comunicação. E hoje dia 16 de abril, várias pessoas profissionais da voz trabalham... Isso, a Semana Nacional da Voz, né, fez atendimento, está fazendo atendimento nesses 3 dias, um pouco exprimido por causa desse período, mas o dia 16 é o dia do Dia Nacional, o Dia Mundial da Voz. Então houve atendimento público e gratuito em várias clínicas, tanto serviços públicos quanto privados, no Brasil todo. Tivemos aí algumas centenas de postos atendendo, a gente não tem uma precisão desses postos, porque em muitos municípios aconteceram postos dos quais a gente não tem conhecimento. No estado do Rio, por exemplo, tivemos 50 e poucos postos atendendo gratuitamente a população. Nós vamos ter depois uma estatística disso e acreditamos que a gente vai conseguir colaborar, não é uma solução, claro, mas colaborar para realmente mobilizar por soluções mais definitivas desses pequenos problemas que acabam se tornando grandes, né? Muita gente trabalha com a voz, né? Muitos profissionais. Professores, advogados, né? Pessoal da área de comunicação, atores, os camelôs sofrem muito com isso. Feirantes, né? E muitas pessoas, né? Alguns precisam de uma grande qualidade de voz, né? Outros precisam de cantores. Exatamente. E às vezes pessoas locutores que precisam ter uma grande qualidade. E às vezes não precisam ter uma grande resistência. E outros precisam ter muita resistência, que é o camelô, por exemplo, ou o feirante, mas não precisa ter uma... Professor que fala muito. E acaba que não dá muito valor à qualidade, né? Mas também é importante, qualquer problema pode significar qualquer alteração da voz, ou pigarro, ou a dorzinha na garganta, dificuldade de engolir, pode representar algum problema e precisar ser visto. E o câncer de laringe é um câncer importante no Brasil, em termos numéricos? Em termos numéricos, nós temos aí na faixa de uns 14 mil casos ano. É relativamente importante, né? E não é uma coisa, digamos, em termos de câncer, é uma coisa alarmante no sentido disso, mas mostra, infelizmente, uma estatística. Nós estamos aí, segundo o que consta, no 2º lugar em termos de incidência de câncer da laringe. Nós precisamos realmente melhorar no diagnóstico precoce, pois justamente é um câncer perfeitamente tratável se visto no começo. É diretamente ligado ao cigarro, esse câncer? Diretamente ligado ao cigarro, à associação com álcool excessivo e também aos fatores de acidez, de refluxo, azia crônica, esse tipo de problema. Essa associação desses 3 fatores está comprovado que aumenta tremendamente o risco de câncer. Mas é um câncer que, se a pessoa estiver atento, ficou rouco, começou a sentir incômodo, pigarro, dor na garganta, procura assistência, que a chance de cura é de mais de 90%. Né? E isso, infelizmente, não está sendo... 90% dos casos diagnosticados o são na fase avançada, né? E não na fase inicial, como seria, digamos, o ideal, né? E aí tem recomendações, assim, para prevenção, não falar alto? Isso, em geral, estar atento a esses sintomas, né? Evitar o fumo, evitar o álcool em excesso, né? E ter essa questão de buscar assistência assim que tiver os primeiros sintomas, né? E as coisas geladas? Por exemplo, a água gelada. Eu sei que na nossa profissão, a gente geralmente, quem usa muita voz, atores, locutores, não tomam água gelada, não gostam de beber nada gelado. Isso afeta mesmo a voz? Sem dúvida que afeta, principalmente durante o uso, logo após o uso, né? Se a pessoa está em plena atividade daquele órgão e toma uma água extremamente gelada, né? A água pode ser fria ou ligeiramente fria, mas extremamente gelada, com gelo boiando, realmente isso pode causar algum tipo de alteração naquela aptidão do órgão e reduz a vascularização, ou seja, a chegada de sangue, etc., e piora um pouquinho a função daquele órgão, pode gerar falha
de um pequeno trauma ou uma fadiga, a voz começa a falhar por fadiga daquela musculatura. E a coisa muito quente também, o café extremamente quente, o chá muito quente, pelo mesmo princípio, a sopa, quer dizer, a mesma pode coisa. ter fatores de irritação local, né, pela própria queimadura, em termos, né, falando grosseiramente, a queimadura do local, né, aquele forro, não exatamente da corda vocal, mas da área em torno, pode gerar desconforto, esforço, e a pessoa começa a traumatizar sem sentir. É aquele típica situação do jogo de futebol, a pessoa vai, grita, se empolga, fala alto num show, fala alto dentro de uma casa noturna, e quando vê, está rouco. E isso, geralmente, isso se resolve bem, sem maiores problemas, né? Geralmente isso permite, o corpo se recupera, né? As pessoas não precisam também alarmar esse ponto, mas estejam atentos aos pequenos detalhes. Se demorar mais de 15 dias tais sintomas, procura logo a assistência, pode ser logo tratado, visto por um médico, pode ser um caso fonoaudiológico, por exemplo, que precisa de terapia. Pessoas que abusam muito da voz, não têm noção, precisam de um fonoaudiólogo para fazer toda uma orientação, uma prevenção, a Qual terapia. o papel do fonoaudiólogo? Exatamente nessa questão desses quadros, e colabora tremendamente nessa avaliação dessas disfunções, desse uso abusivo, né, da forma como a pessoa se expressa. Né, existe um papel fundamental nesse sentido de como avaliar se a pessoa fala com maior atenção, se a pessoa tem realmente disfunção dessa comunicação, né, se não tem uma boa ressonância, se não tem uma boa articulação, né, tudo isso precisa ser avaliado. E existem técnicas que eles muito bem executam de habilitar as pessoas a falarem melhor, sem tanto esforço, com maior capacidade, maior facilidade de expressão, maior rendimento. Né? As pessoas precisam, às vezes eu preciso cantar, se a pessoa precisa cantar 4 horas, precisa ter um senhor treinamento. Né? Se a pessoa precisa falar muito, precisa de ter treinamento normalmente. Né? E essas pessoas que têm esse problema de respirar pela boca, né? Tem muita criança, né? Que respira pela boca e depois, com o tempo, vai desenvolvendo a respiração correta. Isso também prejudica a voz? Sem dúvida. É um dos fatores na fase da infância que precisam ser observados. Né? Às vezes as pessoas não observam a voz nasalada, né? A pessoa que dorme com a boca aberta, no caso a criança, né? E que começa a ter distúrbios por isso. Né? Começa a respirar cada vez mais pela boca, começa a ter alterações do próprio esqueleto facial, né? E a voz pode sofrer também, né? O resultado da laringe. Mas, em geral, é um problema mais alto que resolvido, seja por uma alergia, seja por um tratamento das adenoides, que são atrás do nariz. Melhorando a respiração nasal, melhora essa forma de expressão, melhora a respiração de uma forma geral e ele vai falar melhor a princípio, né? E o ronco prejudica a voz? Me lembrei disso agora, porque tem gente que ronca tanto que eu fico imaginando que a voz vai mas ficar o casamento, né? com certeza. A gente pode imaginar que dormir mal prejudica a voz, né? As pessoas, todos nós sabemos que se dormirmos mal uma noite, dormir 3, 4 horas, a voz no dia seguinte está alterada, né? E quem ronca pode ter apneia, ou seja, não ser só um barulhinho que incomoda, um barulhão que incomoda muito, pode ter um problema sério realmente de respiração. E se a pessoa cronicamente cansada, que respira mal, dorme mal e acaba até prejudicando a sua voz. Às vezes os roncadores têm essa questão do refluxo também, da acidez que sobe. Então à noite estão deitados, o ácido do estômago vai, atinge a região da garganta também e prejudica também a voz, né? E isso pode vir junto com o roncador. Embora não seja preocupação, não é o fato de ficar fazendo barulho à noite que vai torná-lo rouco. Porque o barulho não é da corda vocal, o barulho é da região mais alta da garganta por um estreitamento. O ronco não é causado pela corda vocal, e sim pela região do céu da boca, do palato, da língua, um estreitamento ali que faz aquilo tudo vibrar de forma bem diferente, né? As pessoas podem observar junto ao seu roncador, ou a sua roncadora ao lado, que o ruído é mais alto, não é tanto um ruído laríngeo, né, aqui no meio do pescoço, né? Cada dia mais as festas tem um som mais alto, né? E a gente fala alto nas festas tomando gelado. E no dia seguinte a gente sente isso na voz, né? Qual é a solução? A solução é a gente já boate ficar mudo? Ou tomar, sei lá, só dentinho? Existem dois problemas aqui. Existem dois problemas, né? Quer dizer, aquela questão dos hábitos sociais que acabam sendo danosos, né? Isso é ruim para o ouvido e ruim para a voz. Por dois motivos. A voz, em geral, com recuperação. A pessoa descansa no dia seguinte, né? Não vai à festa todo dia. Se for à festa todo dia, ou se trabalhar num ambiente ruidoso, por exemplo, pessoas que trabalham em casa de máquinas de navio e que têm que conversar para dar instruções e tal. Pessoas que gritam podem até ter lesões por isso. Mas, em geral, não. O ruído não é tão lesivo para a voz, mas ele acaba causando esse esforço. Agora, para a audição, realmente tem lesões sérias e, às vezes, definitivas por essa exposição muito grande. Realmente tem técnicas para falar
com melhor projeção, tentar falar mais junto do ouvido, ou então pedir para baixar o som, talvez fosse mais razoável para todos poderem se comunicar, mesmo porque a razão da festa, né? A razão da festa é as pessoas se comunicarem, não tanto Às ouvirem vezes uma acho que música. não é essa a razão da festa, né? É Porque verdade. há uma incomunicabilidade absoluta, né, na festa. É engraçado isso. É como um História restaurante, né? Um contra restaurante é um história. local para as pessoas comerem juntas, nem só comerem, né? E conversarem, talvez sem E tem tanto restaurantes insuportáveis, né? Insuportáveis. Que você não consegue barulhão, nem... uma coisa Que você não consegue falar com a absurda, pessoa que está do teu lado, sentada do teu lado. Mas tudo bem. O importante é se prevenir, né? Isso aí. Fundamentalmente Essa é a por isso mensagem. foi criado o dia e por isso